Que alegria estar aqui. Quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá em Êxodo 33, segundo livro da Bíblia, bem no comecinho aí. O tema da mensagem de hoje é viver a promessa sem a presença. Acharam aí? Êxodo 33? Amém? Diz o seguinte: depois ordenou o Senhor a Moisés: saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado, e eu poderia destruí-los no caminho. Mais à frente, ainda no versículo 33, agora no verso 15, Moisés disse ao Senhor: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair desse lugar. Quando o povo de Israel desobedece a Deus, erguendo um bezerro de ouro, Deus disse a Moisés que ele não iria com eles, que ele mandaria um anjo, mas que ele próprio não iria junto. E isso nos traz muito temor, porque com essa história nos mostra que é possível viver a promessa sem viver a presença, sem estar na presença. Porque Deus, ele já tinha determinado uma promessa, havia terra prometida, mas Deus não estaria com eles. Ou seja, ia haver tudo o que fosse necessário para que aquilo se cumprisse. Ia ter mover sobrenatural, ia ter milagre, tudo. Mas o próprio Deus não estaria com eles. E isso nos causa um temor. Eu espero que nos cause temor. E até fica essa reflexão, né? Isso te causa conforto ou temor? Viver a promessa sem a presença te causa conforto ou temor? Porque para quem é oportunista, pode pensar: bom, então eu posso viver as promessas de Deus sem buscá-lo. Mas para nós que somos adoradores, nos causa um temor de: meu Deus, será que eu estou vivendo a promessa e eu não tenho a presença de Deus? Talvez você possa estar pensando nesse momento: não, mas eu não tenho nenhuma promessa de Deus para mim. Nunca nenhum profeta veio me entregar algo, me revelar algo. Mas a Bíblia tem uma promessa para todos nós. Para todos nós que reconhecemos o sacrifício de Jesus na cruz, para todos nós que aceitamos e entendemos que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A maior promessa que nós temos é a salvação e a vida eterna. E isso está ao alcance de todos nós, né? Deus, ele oferece o perdão pelos nossos pecados através de Jesus. Isso é uma promessa de Deus para a tua vida, para a minha vida. Deus promete estar conosco, nos ajudando a enfrentar todas as dificuldades. Em nenhum momento ele disse que nós não teremos aflições, mas ele nos diz que ele estará conosco, nos ajudando a vencer essas dificuldades. Ele promete o Espírito Santo nos guiando e nos conduzindo. A promessa de Deus é uma vida eterna com Ele, livre do pecado e do sofrimento. Qualquer coisa fora disso, se é que tu não recebeu uma palavra de algum profeta de fato, qualquer coisa fora disso pode ser uma promessa que não é uma promessa de Deus. E o Senhor, ele não tem nenhuma responsabilidade em cumprir algo na tua vida que não foi Ele que prometeu. Muitas vezes a gente pode se apegar na promessa de Deus para a vida do irmão e achar que aquilo vai acontecer na nossa vida também. Mas se Deus não te prometeu isso, Ele não tem esse compromisso contigo, Ele não tem essa responsabilidade contigo. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas hoje procurando um relacionamento com Deus por conta das bênçãos, por conta de uma promessa que Deus não prometeu para ela. E a gente precisa ter muito temor nisso, porque o Senhor é um Deus, sim, que restaura casamentos, que dá a cura, que faz prosperar, mas não é isso. A maior promessa dele é a vida eterna, é a salvação, é a vida eterna em comunhão com Ele.
E tá tudo bem a gente acreditar nisso, né? Que nós vamos prosperar, que nós trabalhamos para isso, mas a gente precisa entender que esse não é o principal objetivo. Até porque não existe sucesso, não existe prosperidade que não venha de Deus. É Ele quem sopra o teu nome em lugares que nós não somos capazes de chegar, de estar lá e fazer com a força do nosso braço. Ninguém consegue sucesso nessa vida por esforço próprio. Reflita se você não está procurando Deus pelas bênçãos e não pela presença. Em 2 Samuel 22:31 diz que o caminho de Deus é perfeito, as promessas do Senhor sempre se cumprem, Ele é escudo para todos que nele se refugiam. Então, uma vez que Deus te prometeu algo, vai acontecer. Eu não sei se você tem uma promessa de algum profeta sobre a sua vida, mas caso você não tenha essa promessa, hoje, em nome de Jesus, você vai sair daqui entendendo que o Senhor tem uma promessa de te salvar, de passar a vida inteira, o resto da eternidade ao seu lado. Ele anseia por isso, nós fomos criados para isso. Não existe outro motivo que nós fomos criados senão para ter comunhão com Deus. E isso foi tirado de nós desde o jardim. Então a gente está aqui com uma nova chance de entregar nossa vida para Jesus, de buscar cada vez mais nos limpar, nos santificarmos, para que nós possamos chegar lá e sermos reconhecidos por Jesus. Se Deus te prometeu algo, vai acontecer, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus não se importa que você perca algo, desde que você não perca a presença. Porque muitas vezes a gente está buscando algo, e aí a gente está se perdendo no caminho do que mais importa, do que nós nascemos para buscar. Nós estamos aqui em busca da vida eterna. Nós estamos aqui em busca da salvação. E o Senhor, Ele não se importa de te tirar algo, desde que Ele não perca a comunhão com você. Às vezes a gente fica pensando, nossa, eu queria tanto que a minha empresa prosperasse, eu queria trabalhar mais, eu queria ganhar mais. Mas será que isso não vai te afastar do caminho de Deus? Porque às vezes começa com um trabalho, muita demanda, e aí tu não tem mais tempo para vir para a igreja, não tem mais tempo para estar em comunhão, para ler a Bíblia. E se o Senhor sabe que se Ele te entregar alguma coisa, Ele vai te perder, Ele não te entrega aquilo. Por isso, se mova pela presença e não pela promessa. E como é que a gente vive na presença? Eu citei 4 aqui, que são as mais comuns que todo cristão vive hoje, amém? A primeira é ir na igreja, glória a Deus. Porque a palavra de Deus diz que todos que, quando estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali Ele estaria. Então Jesus está aqui hoje. Glória a Deus, Ele está aqui. Então a gente precisa seguir esse tempo chuvoso que está lá na rua, caindo uma tempestade, e nós estamos aqui. Pela graça, pela misericórdia, porque o Senhor merece o melhor de nós. Ainda para viver na presença, nós precisamos orar. Sempre. Orar no secreto, estar em espírito de oração. Orar sem cessar. Porque muitas vezes a gente é crente dentro da igreja, abre a porta, vai embora, né? Acabou o culto e aí esquece. Aí espera só o próximo domingo, o próximo dia de culto, a próxima quinta-feira. A gente precisa estar sempre em espírito de oração, porque o Espírito Santo habita conosco. Nós não temos mais como nos separar dele. Ele está com a gente o tempo todo, em todo momento. Então é bênção a gente ir lá para o nosso quarto no secreto, orar, nos derramar. Mas a gente precisa estar o tempo inteiro. Espírito Santo, bom dia. O que eu faço agora? Gente, a gente que é crente, a gente fica meio doida, né? Quem não entende não sabe, a gente fica. Porque a gente começa a falar sozinho, entre aspas, para quem não entende. Mas a gente está falando com o Espírito Santo. E amém, sigam nesse relacionamento, nessa intimidade. Porque é isso mesmo, é isso que o Pai anseia de nós. Para viver na presença, nós também precisamos louvar. Cantar louvores de adoração. Em todo momento, gente. É no carro, é no trabalho, é lavando a louça, é toma um banho, aonde tu puder, bota um louvor e adora. Mas é louvor de verdade, tá, gente? Não é aquele... Quem lembra do Sabor de Mel? Sabor de Mel é aquele louvor que a gente fica assim, né? Espírito de soberba aqui.
É louvor que realmente glorificam, que adoram e que engrandecem o nome do nosso Deus. E para viver na presença, é claro que a gente precisa ler a Bíblia. Porque a própria palavra de Deus, Deus deixou, né, uma palavra ali. A Bíblia é o único livro que nós lemos juntamente com o autor. Então a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela se renova. E nós precisamos estar sempre imersos na palavra. Às vezes a gente recebe uma palavra, a gente lê algo e em algum momento não faz sentido, ou a gente não teve discernimento para interpretá-la, mas com o passar do tempo, aquela palavra se renova. Então a gente precisa estar sempre lendo. Às vezes a gente pensa, não, mas isso aqui eu já li, nossa, esse evangelho aqui eu já conheço todo. Mas há algo que o Espírito Santo quer te revelar novamente. E o tempo inteiro vai ser assim. O tempo inteiro a palavra vai se revelar. Só que aí na contramão de estar na presença, nós temos as coisas que nos tiram da presença. As coisas que nos afastam da presença. A primeira coisa, que eu acredito que seja unanimidade para todos aqui, para a era que nós vivemos, para o tempo que nós vivemos na nossa geração, é a falta de tempo. Gente, tem uma coisa, que é uma palavra que eu quero abominar da minha vida, abominar do meu dicionário, é a correria. Gente, sério. Vocês já perceberam? É a palavra que está assim, não, desculpa, não consegui te responder antes porque eu estava na correria. Não, eu não cheguei porque estava na correria. Ah, não fiz tal coisa porque estava na correria. Isso é demoníaco. Está amarrado em nome de Jesus. Vamos exterminar com isso da nossa vida, porque assim, essa correria nos afasta da presença de Deus. Porque a gente está sempre correndo atrás da máquina, a gente está sempre tentando buscar mais e trabalhar mais e produzir mais e entregar mais. E esses dias o Espírito Santo falou uma palavra ao meu coração que até agora eu estou meditando nela e isso está me ajudando a exterminar a palavra correria da minha vida, que é o seguinte: quando o inimigo não consegue te parar, ele te empurra. E com muito temor eu recebi essa palavra e fiquei refletindo muito sobre a minha vida, porque muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a gente não tem tempo e a gente acha que está tudo bem não ter tempo, mas não. Pode ser o inimigo te dando, porque às vezes a gente acha que a prosperidade, que o trabalho é tudo de Deus e às vezes pode não ser. Porque o inimigo sabe que quanto mais trabalho ele te der, quanto mais pessoas e mais demandas ele te mandar, isso vai te afastar da presença de Deus. Então às vezes a gente acha que essa prosperidade vem do Senhor e muitas vezes não. Essa prosperidade pode estar vindo de um lugar que só quer te afastar da presença. O excesso de informação também é algo que nos tira da presença. Se você parar para pensar, a gente está sempre ali. O celular virou uma extensão da nossa mão. E esses dias eu ainda vi um vídeo que eu fiquei refletindo também e fiquei pensando, nossa, eu posso reproduzir isso porque eu preciso que todo mundo entenda essa mensagem. A gente acorda, pega o celular, vê as notificações. A gente vai para o café da manhã com o celular. A gente passa a manhã trabalhando no celular. A gente almoça vendo o celular, passa a tarde no celular, chega à noite e vai mexer no celular. Se em algum momento desse a gente trocasse o celular pela Bíblia, a leitura estava em dia. De Gênesis a Apocalipse, a gente terminava rapidinho. Só que a gente não faz isso, a gente não se acorda e abre a Bíblia para ler uma página. No almoço a gente não para e vou ler uma página. A gente está sempre com o celular e isso é algo que a gente precisa cuidar, porque é algo que nos afasta da presença de Deus. Outra coisa que nos afasta da presença é o medo. É a preocupação, é as angústias. Se a gente for olhar Pedro, quando ele estava andando sobre as águas indo até Jesus, ele quase afundou porque ele olhou para as circunstâncias, ele olhou para a tempestade. E isso é algo que nos tira da presença, porque quando nós olhamos o que está acontecendo ao nosso redor, a gente deixa de olhar para a promessa. A gente deixa de olhar para Deus, para aquilo que Ele já decretou, para aquilo que Ele já determinou sobre a nossa vida. A gente olha para as circunstâncias e diz, não vai ser possível, porque a gente dá mais importância para isso. Mas a gente precisa fazer o caminho contrário. Nesse momento em que está difícil, que está desafiador, a gente precisa se agarrar na palavra. A gente precisa se apegar na presença. E aí fica a reflexão. Eu quero que vocês saiam daqui hoje refletindo muito sobre isso, e eu creio que o Espírito Santo vai ministrar o coração de vocês. Você está se movendo pela promessa ou pela presença?
Se você estiver se movendo pela promessa de salvação, pela promessa de vida eterna, glória a Deus, porque aí não há dúvidas de que você está na presença. A preocupação é se você está se movendo numa promessa que Deus não te fez. Se você está se movendo em direção de uma promessa que você viu acontecer na vida do irmão, mas que Deus não se comprometeu em te entregar aquilo. Reflita, você está vivendo pela promessa ou pela presença? E é com muito temor, gente. É com muito temor que vocês vão fazer essa reflexão. E o tempo inteiro a gente precisa estar vigiando. Quando Moisés estava lá e falou: Senhor, se a tua presença, se tu não fores conosco, não nos deixe ir. Moisés sabia que ele estava caminhando para a terra prometida, mas ele não estava em busca da promessa. Ele estava em busca da presença. Porque se Deus não fosse com ele, ele não queria. Ele, Senhor, não nos deixe ir. Ele sabia que ele tinha sido liberto para adorar a Deus. Ele sabia que todo aquele povo que estava lá, estava somente para adorar a Deus. E eles estavam erguendo altares a outros deuses, e aquilo entristeceu ele. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Nós estamos aqui para entregar o nosso melhor para Ele. E volto a dizer, se tem algo que o Senhor vai te entregar, que vai te afastar da presença dEle, Ele não vai te entregar, porque para Ele mais vale a tua vida, a tua salvação, do que qualquer coisa que o mundo pode te entregar. Moisés almejava uma terra livre de idolatria. Moisés não se movia por leite e mel, mas ele se movia pela presença. Abraão sabia que a pior terra se tornaria a melhor se o Senhor estivesse lá. Porque muitas vezes a gente pensa que o que nós temos não é bom, não é o suficiente, mas se Deus está com a gente, se torna melhor. Se a presença de Deus está conosco, se torna o melhor. E a gente precisa ter cuidado para não se mover pela promessa. Porque quando Saul, ele foi rejeitado por Deus, ele ainda assim seguiu ocupando o trono, que era uma promessa, mas a presença de Deus já não estava mais com ele. Então nada adianta a gente estar ocupando um lugar que talvez pode ser aquilo que Deus já determinou para a tua vida, se a presença de Deus não está contigo. A presença de Deus, ela não pode ser comprada, ela não pode ser falsificada, ela não pode ser criada. A presença de Deus é a presença de Deus, e a gente só encontra ela através da comunhão com o nosso Pai. O louvor pode subir? Deus, Ele não libertou os escravos do Egito simplesmente para que eles fossem livres, mas para que uma vez, quando fossem livres, eles tivessem comunhão e adoração ao nosso Deus. Deus, Ele não nos liberta, Ele não nos escolhe simplesmente porque somos bonitinhos. Ele nos escolhe para que nós possamos ter comunhão, para que nós possamos desfrutar da sua presença, na presença dEle. Viva pela promessa e você estará na presença. Viva pela promessa e você estará na presença. A promessa de vida eterna, promessa de salvação, promessa de ter os nossos pecados perdoados, por ter a renovação da nossa mente, para que nós possamos viver na eternidade ao lado do nosso Pai. É a eternidade, gente. A eternidade é muito tempo. É muito tempo. Viva pela promessa e você viverá na presença. Viva a promessa e você viverá na presença. Agora, se você quiser viver somente pela promessa, sem se importar com a presença de Deus,
Até o que parece bom se torna um inferno. Até a promessa sem a presença se torna um inferno. Viva pela promessa na presença. Não se contente com um anjo, assim como Moisés. Não se contente com um anjo. Não se contente com nada menos do que a presença de Deus. Não se contente com nada menos do que a presença de Deus. Você pode se colocar de pé nessa noite e pedir para que o Senhor sonde o seu coração, e pedir para que a presença dEle seja a sua prioridade, que seja a sua maior busca nessa noite. Que você possa entender que para que você possa viver a promessa de salvação, de vida eterna, você precisa da presença de Deus, porque sozinhos nós não conseguimos. Se nessa noite você anseia por mais da presença de Deus, clame isso ao Espírito Santo. Clame isso: Pai, eu preciso mais de Ti, eu quero mais da Tua presença, eu anseio pela Tua presença, Pai. Traz um renovo ao meu coração, renova o meu amor por Ti, porque eu preciso da Tua presença. Em nome de Jesus, se coloque em adoração agora. Dê o seu melhor, dê a sua melhor adoração, o seu melhor louvor para o Senhor nessa noite. Mais